você já aprendeu o que é Firebase, você já aprendeu a configurar o Firebase no seu projeto Flutter. A gente já teve um papo legal sobre armazenamentos e como o Firebase dá duas soluções para o banco de dados na nuvem, sendo que a gente vai usar o Cloudflare Store. E agora chegou a hora da gente pôr a mão na massa e configurar e usar o Cloudflare Store no nosso projeto Flutter. Bora lá? Uma vez que você já esteja aqui no painel do Firebase, lembrando, com ele já configurado, você já fez tudo aquilo de colocar as dependências lá no Android, de instalar o Firebase Core e tal, você vai vir aqui no seu dashboard e vai clicar aqui em Firestore Database. A gente já explicou no último vídeo porque a gente não vai usar o Real-Time Database. Como a gente não tem nenhuma criada ainda, nenhum banco de dados, a gente vai clicar aqui em Criar Banco de Dados. Show? Coisa simples que a gente vai ter que configurar agora. A primeira coisa que ele está perguntando é como vão funcionar as regras desse banco de dados. Porque sim, você pode definir regras até bem complexas a respeito de quem vai inserir ou ler ou editar nesse banco de dados. Para você fazer isso com mais precisão, você vai ter que estudar as regras do Firebase. Não é nosso objetivo agora. Por isso, a gente já vai começar aqui com o modo de teste. Como é que funciona esse modo de teste? Ele basicamente vai criar um documento de regras que vai dizer que todo mundo que está conectado, ou seja, que configurou qualquer aplicativo que tenha configurado o Firebase, com esse projeto Firebase, ele vai poder tanto ler quanto alterar durante um período de tempo. Ele botou ali uma data e aí quando estiver chegando perto dessa data, ele fica mandando e-mails para você se lembrar que você tem que configurar isso. Beleza? Clicando aqui em avançar, a gente vai escolher um local para esse servidor, né, esse banco de dados ficar hospedado. Ele fala bem claro aqui que não é possível alterar depois que você escolhe, então escolha bem. Eu vou escolher o que está mais próximo da gente, né, que é América do Sul. Cadê? América do Sul. Ativar. Ele vai demorar um pouquinho aqui para criar o banco de dados e a gente já volta com ele criado, beleza? Show! Criou aqui o banco de dados. Você vai ver que o dashboard é bem simples, é bem tranquilo. A gente vai ter aqui os dados, aqui quando tiver cheio de dados você consegue ver tudo. Você vai ter aqui as regras, que foi aquilo que eu falei, né? Que são as regras de entrada e saída que precisam ser configuradas. A gente botou no modo de teste, então vai funcionar. Mas depois é bom que você dê uma estudada, pode clicar ali em ver os documentos para configurar o que fica melhor para você. Os indies são uma questão de otimização, a gente não vai tocar nisso agora, tá? E o uso é aqui onde você vê conforme você está usando, as pessoas, seus clientes estão usando, fazendo conexões, pedindo dados do seu banco de dados. E isso é bem importante para que você consiga calibrar o quanto você vai gastar, porque depois de um certo nível, né, você sabe que o Firebase ele se torna pago. Mas é claro que para o que a gente vai tentar aqui, para aplicações muito pequenas, você pode usar de graça e isso é excelente. Vamos lá, aqui a gente tem a opção de iniciar uma coleção e depois você poderia botar os documentos dentro. Se você não está entendendo o que é coleção e documentos é porque você ainda não viu o vídeo anterior onde a gente conversa sobre isso. Então clica lá para ver, a gente está deixando o link aí, beleza? Mas vamos lá, para o projeto agora. Qual vai ser nosso projeto para a gente entender isso? É um projeto bem simples, bem simples mesmo, porque meu objetivo não é que você foque em entender o projeto, e sim entender o Cloudflare Store. Então, a gente vai ter aqui minha pequena agenda, que a gente vai escrever um nome, e uma vez que a gente escreva um nome, a gente clica em enviar. Clicando em enviar, ele salva isso no Firestore, e a gente consegue ler isso numa lista, clicando no botão de atualizar aqui, e aí ele vai lá no Firestore, pega o que tem lá e lista pra gente. E no finalzinho a gente ainda vai aprender como não precisar ficar clicando, ao invés de fazer essa chamada manualmente, a gente fazer de forma automática, que é uma das maiores belezas do Cloudflare Store. Mas vamos lá, você já entendeu nossa proposta de projeto aqui, vamos pro código, o que é que a gente tem de código até agora. No main, nenhum segredo aqui, né? A gente inicializa o Firebase, você já deve ter visto isso. E como a gente precisa que ele espere, já que é uma função assíncrona, a gente coloca o async na main. Quando a gente coloca async na main, a gente tem que garantir para o Flutter que a gente sabe o que está fazendo. Então por isso a gente coloca essa linha aqui. Depois disso não tem segredo nenhum. Tem um Material App, eu botei um título, chamei um Stateful Widgets, que é esse home screen, basicamente porque a gente vai fazer alteração ali no
no widget, então é importante que seja stateful, a gente não vai lidar com gerenciamento de estado, então a gente usa o stateful tranquilinho, padrão. E aí aqui, cada comentário desse vai ser uma coisa que a gente vai ter que criar, que eu já deixei aqui setada para a gente se lembrar. Mas o que importa agora é que a gente vai ter um scaffoldzinho, aquele que você viu, e que quando a gente pressionar o botão de refresh, que está ali no floating action button, aqui ó, ele vai chamar a função refresh, que não tem nada nela, a gente vai implementar. E quando eu clicar no botão send data, ele também vai chamar essa função, né, send data, e ela também não tem quase nada implementada, a gente vai ter que implementar. Já vindo aqui, o refresh realmente não tem nada. O send data eu já botei algumas coisinhas que a gente vai usar, tá? Primeiro, eu fiz a importação do UUID, que é uma biblioteca que gera um ID único. Sempre que eu rodar esse código aqui, ele vai me gerar um ID único, com a possibilidade quase matematicamente impossível dele gerar o mesmo ID sempre que a gente chamar. Então, isso é bem útil porque quando eu for criar o documento, você deve se lembrar bem, ele precisa ter um ID e aí eu quero que esse ID seja único. Eu criei isso, claro, chamando aqui uma dependência que eu adicionei. Que é essa aqui, ó. Depois que tudo der certo, se ele não der nenhum erro, a gente quer ter um feedback visual, né? Então ele limpa o texto e aparece um snack barzinho dizendo salvo no Firestore. Para ver isso funcionando aqui, ó, vou até testar, Ricart, clica em enviar. Como a gente não está fazendo nenhum processo, pode gerar erro, ele simplesmente passa direto, limpa e aparece o salvo no Firestore. Mas beleza, a gente precisa instalar o Firestore ainda no nosso projeto Flutter, que a gente ainda não fez isso. Quando a gente quer lidar com isso, quando a gente quer lidar com dependências do Firebase com Flutter, existe um site que é muito bom, eu recomendo muito, é o firebase.flutter.dev. Porque você sabe, né? O Firebase é da Google, o Flutter é da Google. Então tá tudo em casa, então é bem normal de se imaginar que eles vão se complementar muito bem. E aqui nesse site você encontra tudo que você precisa, todas as informações que você precisa para fazer a integração do Flutter com o Firebase. Agora a gente vai usar só o Cloud Firestore. Eu vou abrir dois links aqui. Primeiro a documentação e segundo a entrada dele lá no pub.dev. Você vai ver porque vai ser útil isso. Da documentação eu só vou usar aqui a parte da instalação. E, na verdade, é bem simples a instalação do Cloud Firestore, uma vez que você já tenha configurado e instalado o Firebase Core. É basicamente fazer uma linha, uma entrada de uma linha, lá no nosso pubspec.yaml. E aí, essa linha aqui, nunca na documentação vai estar sempre 100% atualizada, tá? Então, eu sempre recomendo que você venha no pub.dev, venha aqui em Installing e copie essa linha aqui. Show? Sempre tem o risco de não estar atualizado na documentação. Você vai colocar ela aqui, eu já coloquei, né? E você vai rodar o Flutter pub-get. Se eu clicar em salvar aqui, o meu Visual Studio Code já faz isso. Mas se você estiver usando uma ideia que não faça, você pode vir simplesmente aqui no terminal e escrever Flutter pub-get. Der um Enter, ele vai baixar a dependência e ela já vai estar pronta para usar, porque ela já vai saber de qual projeto Firebase usar, do Firebase Core que você já configurou, já está tudo certinho, você já colocou aqui o Google Service.json, então tudo vai funcionar. É só isso que você precisa fazer para o Firebase, para o Firestore, exceto se você estiver usando Flutter Web, tá? Tem um detalhezinho aqui que ele fala sobre o Flutter Web, que é, você tem que adicionar essas linhas aqui, caso você queira fazer um deploy para Flutter Web mesmo. A gente vai ver isso mais na frente na nossa websérie. A gente não vai usar agora, mas eu já vou ensinar aqui como você faria. Basicamente, você vem aqui, você vai vir aqui no Web, e no Index, você adiciona aqui entre os scripts. É só colocar aqui, tá? Mas a gente vê isso mais para frente. Beleza, uma vez configurado aqui, a gente já pode trabalhar com o nosso Firestore. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso pegar uma instância da conexão com esse banco de dados. Então, vou fazer aqui Firestore, ele vai já aparecer para mim o Firebase Firestore. Eu vou botar aqui DB, poderia ser qualquer nome, tá? E aí eu vou fazer o Firebase Firestore.instance.
eu basicamente estou pedindo uma instância dessa conexão com o banco de dados, esse DB que a gente vai usar para fazer todas as nossas operações. Show? Eu já vou colocar aqui no nosso init state, se você nunca viu isso, basicamente ao build, né, que você já conhece no stateful widget, mas existe também o init state, que é basicamente algo que vai acontecer assim que esse widget for criado. Então, para você saber mais, você pode estudar sobre ciclo de vida no Flutter. A gente pode colocar o link aí embaixo. Mas é basicamente isso. Quando começar, ele já vai fazer isso. E aqui eu já vou botar um refresh. Por quê? Porque eu quero que ele já pegue os dados e mostre na tela. Eu não quero que ele tenha que clicar no botão para poder mostrar os dados. Então já vou botar o refresh aí, mesmo que não vai ser, a gente não vai configurar o refresh agora, a gente vai configurar agora o sem data. Que na verdade é bem simples, a gente vai adicionar uma linha aqui. É bem tranquilo, eu vou fazer db, ponto. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Tenho que pensar nas coleções. Então, eu preciso ter acesso a uma coleção. E não importa, se a coleção não existe lá e você passar uma coleção aqui, ele vai criar essa coleção. É bem interessante. Então, eu vou fazer aqui collection e vou dar um nome para essa collection. Pode ser contatos, que a gente usou lá, né? E lembrando, se não existir contatos, não vai dar erro. Ele simplesmente vai criar lá. Das coleções, o que é que eu vou querer agora? Eu vou querer mexer com um documento. Então, bota aqui doc. E aí é que vem uma questão bem interessante. Se você passar um ID desse documento que já exista, ele vai alterar lá no Firestore. Se você passar um ID que não existe, ele vai criar. Então lembra disso, se você quer alterar, você passa um ID que já existe. Se você não quer alterar, você quer criar, você passa um ID que não existe. No nosso caso aqui, ele vai sempre passar um ID que não existe, né? Porque essa linha aqui, ele gera um ID que não é um ID novo, né? Um ID que não existe. E aí a gente vai fazer aqui set. O que é que esse set espera receber? Esse data aqui, esse data, ele pede basicamente um map. Um map simples de tipos primitivos. É isso. Você vai passar um map com as informações que você quer. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, um name. E esse name vai ser quem? Eu poderia botar Ricard aqui, o que for. Mas eu quero pegar o que está lá no nosso text form field, né? Então, eu já criei um controladorzinho para ele aqui, ó. E aí eu faço aqui. Text controller.text. E pronto. Não é ponto e vírgula, é só vírgula, porque isso é um map. E pronto, é isso. Com essa linha, ele já cria ou entra na coleção de contatos, cria ou altera um novo documento com o ID que eu estou passando com o ID que eu criei ali. E o nosso set vai ser um map que vai ter as informações. Poderia ter N informações aqui, mas a gente vai usar por enquanto só o name, tá? Vamos testar. Vou colocar aqui Ricard Lima. Vou enviar. Salvo no Firestore, mas até aí já estava aparecendo isso, né? Vamos ver aqui se realmente salvou. Vou abrir o nosso projeto. Tem então nada, mas a primeira vez você tem que reiniciar, você tem que atualizar a página. E tá lá. Vê que bonito. Temos a coleção contatos que a gente criou. Temos um documento com ID aleatório aqui que foi autogerado. E esse documento tem um campo que se chama name, que é Ricard Lima nesse caso específico. Vamos criar mais outro só para ter certeza. E aí você vai ver uma coisa massa que ele se atualizando automaticamente. Então, Alura mais. Clicar aqui. Alura mais. Show? Ele cria um novo campo. Isso é bonito demais, isso é incrível. Mas vamos fazer a leitura? Eu quero que quando eu clique nesse botão aqui, eu faça uma leitura e ele atualize minha lista. Eu já preparei, tá? O layout para fazer isso. Como o list names aqui, ele tá vazio, ele mostra na tela nenhum contato registrado. Quando tiver alguma coisa, ele só lista um monte de texto. É assim que está funcionando. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer db. Na verdade, não. Antes disso, eu tenho que explicar um conceito interessante, que é, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma query. E a gente trabalha no Firebase Cloud Firestore com o conceito de snapshot. Snapshot é basicamente, você pode imaginar que quando você pede um snapshot, ele tira uma foto do banco de dados do jeito que ele está agora. Ele tira uma foto e te manda essa foto. Então, se mudar, você vai ter que tirar outra foto para ver o que é que mudou. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer um query snapshot, vou chamar de query. E eu vou pedir isso do meu db.collection.
collection. Eu passo o nome da coleção, né, contatos. E aí você já começa a ver que esse contatos aí, esse nome de coleção ficaria legal no arquivo de constantes, não eu ficar repetindo aqui. Mas é claro, a gente tá indo aqui só de forma didática. E ele tá dando esse erro aqui basicamente porque você tá pedindo alguma coisa da internet e isso pode demorar. Qual é o caso? É o caso de uma requisição assíncrona. Por isso eu vou botar aqui um await. Beleza? E daí, com isso em mãos, eu vou ter tudo que tem naquela coleção no momento que eu fiz esse get. Então é esse o conceito de snapshot, é como se você tirasse uma foto. E aí agora é fácil, né? Basta que eu pegue todos esses documentos e vá atualizando minha lista. Para fazer isso, eu vou primeiro, né, zerar ela aqui, né, que eu não quero que ele fique repetindo. E daí fica fácil, né? Basta que eu pegue essa query, que vai ter todos os meus documentos, acesse aqui docs, e daí eu vou fazer um for each nisso. Vou iterar a cada elemento desse docs. Para ficar claro aqui, em vez de element, eu posso botar doc. Cada documento já vai ter a informação que eu quero, né? Então, o que eu posso fazer aqui é simplesmente, para ficar claro, né? Para ser bem didático, string name, vou pegar o name que está em doc.get e ele doc.get, pronto. E ele aí vai me pedir um field. Esse field é basicamente aquele campo name que a gente tinha criado. Show? Meu nome já está ali. O que é que eu vou fazer com ele? Vou fazer um set state, porque eu quero que isso atualize a tela. E vou fazer um list names.add name. Então, eu pego, só para recapitular, eu tiro uma foto de como a minha coleção contatos está, e aí eu vejo quais são os documentos que ela tem, percorro de um por um, pego o nome que está nele, que é um campo que está nele, né? E aí adiciono esse nome na minha list name. Vamos ver se funciona? Se eu vier aqui, clicar no botão, Ricardo Lima e Alura Mais. Só que tem uma coisa que é meio chata, né? Se eu adicionar aqui, por exemplo, Flutter. Deixa eu clicar aqui, Flutter. Ele enviou, ele chegou lá no Firebase, mas ele não aparece aqui. É meio chato isso, né? Tem que clicar para ver de novo. Vamos corrigir isso? Essa forma manual é legal, ela pode ser usada em algumas situações, mas uma das maiores belezas do Cloudflare Store é que você pode criar alguém para ficar ouvindo, e é justamente isso, literalmente isso, ficar ouvindo se teve alguma alteração naquela coleção. E se teve, ele automaticamente gera um snapshot e você lida com esse snapshot do jeito que quiser. Vai ficar claro, vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, db.collection, eu vou passar a coleção que eu quero, né, que é contatos. O que eu vou fazer aqui é pegar os snapshots e colocar um listener nele. Então, eu quero que ele fique ouvindo. Então, vamos entender muito bem essa linha aqui. Eu estou dizendo que assim que começar o meu widget, assim que ele começar, basicamente nossa tela aqui, eu vou botar alguém para ficar ouvindo todos os snapshots que acontecerem na minha coleção contatos. Assim que começar, eu vou botar alguém para ficar ouvindo todos os snapshots que acontecerem na minha coleção contatos. Então, se eu mudar alguma coisa, vai chegar um snapshot e eu vou dizer o que é que eu quero fazer com isso. Esse event aqui eu poderia mudar para justamente snapshot. Ou mesmo o carry que a gente usou ali embaixo, né? Poderia ser também. A lógica vai ser basicamente a mesma. A diferença é que vai ter alguém ouvindo automaticamente se teve alguma alteração. E se tiver, a gente lida aqui da forma que a gente quiser. E aqui é basicamente a mesma coisa, né? Então, vou zerar a lista. Vou fazer um set state. Na verdade, eu vou fazer a carry.docs. For each. E aí eu vou ter cada um dos elementos. Vou fazer um doc aqui. E vou fazer doc. Na verdade, eu vou cercar isso daqui com set state. E aqui eu posso fazer direto, né? Não preciso separar para pegar o nome. Eu vou fazer list names.add. Vou adicionar quem? Vou adicionar doc.get no field name, no campo name. Simples assim. Só que dessa vez eu vou ter que reiniciar o aplicativo, né? Porque esse init state aí só roda no começo, quando a gente mostra a tela pela primeira vez. Uma vez que ele reiniciou aqui, vamos testar. Então, Alura mais enviar.
Automaticamente ele já apareceu aqui sem eu precisar mudar nada. Deixa eu botar só mais um. Ricart. Show, já apareceu aqui. Agora uma coisa mais bonita ainda. Se eu vier aqui, ó, e colocar... vou adicionar um novo campo, um novo documento, né? Esse documento vai ser... O ID dele... Eu posso botar código automático aqui, mas eu poderia botar qualquer coisa. Minha ID qualquer. Ele precisa ter um campo, né, que é name, e eu vou botar um name aqui, teste legal. Olha, veja que bonito, eu não fiz pelo aplicativo, eu fiz direto no banco, o que quer dizer que poderia ser uma interface qualquer outra que tivesse conectada com esse banco também. Pode ser outro aplicativo, pode ser uma interface web, pode ser o que for. Eu já fiz aqui, né? E aí se eu vier aqui, ó, automaticamente, sem eu precisar mexer em nada, teste legal tá aí. E pronto! Agora você já tem uma boa noção de como o Cloud Firestore funciona. E para mim, eu não sei se você está sentindo isso, mas para mim é muito inspirador, porque isso pode tornar o seu aplicativo Flutter conectado na web de uma forma muito legal. Torna as possibilidades que você já tem muitas com Flutter praticamente infinitas agora. Isso é muito massa, eu espero que você esteja também bem animado ou animada para botar a mão na massa e criar seu banco de dados na nuvem com o Cloud Firestore. Só uma revisão rápida de tudo que a gente falou. Você aprendeu no nosso outro vídeo que a gente tem vários tipos de armazenamentos e um bem legal, o armazenamento na nuvem, porém é meio chato de fazer um back-end, a não ser que você esteja usando o Firebase, que dá essas abstrações bem massa para você. O Firebase tem dois bancos de dados, que são o Firebase Cloud Firestore e o Real Time Database. A gente usou o Cloud Firestore porque ele é melhor em vários sentidos. A gente entendeu como contatos e documentos funcionam e nesse vídeo aqui a gente pôs a mão na massa. Com esse projetinho bem simples, a gente viu que para configurar o Firebase é bem simples. Você basta colocar a dependência aqui e rodar o Flutter pub-get. E aí, para fazer as operações, você basta ter uma instância da conexão com o Cloud Firestore, que a gente fez nessa linha. Você pode enviar os dados através de uma linha bem simples, que é basicamente pegando a coleção que você quer botar, o documento que você quer botar, lembrando que se o ID já existir, ele substitui. Se o ID não existir, ele cria. E aí você passa os campos que você quiser. Você pode fazer uma leitura manual, que é basicamente tirar uma foto de como o banco está assim que você fez a leitura e pegar todos os documentos daquela coleção e fazer o que quiser com eles. Ou você pode botar alguém para ficar ouvindo sempre que tiver uma alteração. Aí sempre que tiver uma alteração, ele te manda ali, ele cria um evento e você trabalha ali com a query do jeito que você quiser também. No mais é isso, eu espero que você tenha gostado bastante e continue acompanhando nossa websérie de Flutter com Firebase. Não se esqueça também que na Alura há uma formação de Firebase Crashlytics que a gente vai bem mais a fundo e é bem interessante que você aprenda. Foi um prazer imenso estar com você e a gente se vê no maravilhoso mundo de Flutter. Até lá! Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Venha estudar com a gente!